Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique informado de tudo o que acontece. O que a vida me roubou. Capítulo 66. Segunda-feira, 1 de maio de 2017. Alessandro afirma a José Luiz de que é inocente e que impedirá que a injustiça aconteça com ele. Porém, José Luiz não se sente seguro de aceitar tal proposta, mas Alessandro se mantém determinado. Graziella recusa a ideia de Demétrio em ficar com Josefina enquanto ele se reconcilia com o irmão. Alessandro se defende após José Luiz afirmar que Joaquim contou que ele estava envolvido no acordo de assassiná-lo. Enquanto isso, Alessandro propõe a Robledo a investigar Pedro, além de se dispor junto com o advogado, em abrir o exame de DNA para saberem se Benjamin é realmente filho de Demétrio. Cervera revela o resultado positivo do exame, mas não consegue mostrar a Demétrio. Alessandro tenta convencê-lo de que ele está sendo enganado, mas Demétrio se recusa a acreditar e convida Josefina a partirem por não suportar mais a mãe, porém ela o lembra da necessidade de ir trabalhar. Rosário conta sobre uma mulher que alegava ser sobrinha de Alessandro e que estava em sua procura. Mas, ele afirma não conhecer a moça e revela a Fabiola sobre a morte do pai, deixando-a surpresa, pois não tinha conhecimento de nada. Amélia revela a Macário que o filho de Graziella foi levado aos Estados Unidos por Benjamin, pedindo-lhe que ela e seu esposo o cuidassem como se fosse o próprio filho deles. Fabiola conta que quer ver o testamento do tio Alessandro, por ele ter confessado que ele havia deixado tudo para ela, porém Alessandro lhe responde que antes de seu pai morrer, teria reconhecido Benjamin como filho. O que a vida me roubou. Capítulo 67, terça-feira, 2 de maio de 2017. Rodolfo fica sabendo por Pedro que Alessandro foi solto e ele acredita que Joaquim esteja mentindo, por não existir mais provas contra Alessandro. Montserrat conversa com o padre, que o revela que sua mãe teve outra filha, na qual morreu. José Luiz é interrogado por Renato, sobre sua concepção referente à inocência de Alessandro. Pedro, em conversa com Maria, diz que Alessandro terá que obedecê-lo e ordena que Maria deponha contra ele, depois dela aceitar ajudá-lo, porém com a condição de que impeça de Alessandro saiba de algo. Fabiola revela sobre a fortuna deixada pelo tio de Benjamin depois que ele morreu. Rosário alerta Alessandro sobre a procura da polícia por ele. Ezequiel avisa que Adolfo auxiliou Maria a se esconder e que ela foi levada ao hospital após ser encontrada desmaiada por ter tentado suicídio. Nádia conta a Esmeralda que teria visto Ezequiel junto com seu marido, deixando-a surpresa. Maria tenta convencer Alessandro aos prantos que não teve intenção de roubar o seu filho. Após isso, ele pede a Adolfo que a leve para sua casa, para passar alguns dias hospedada lá. Porém, o doutor Espino aconselha a Alessandro, de que Maria poderia tentar suicídio novamente caso passasse por grandes emoções. Mais tarde, Maria e Adolfo são surpreendidos pelo padre, após Maria pedir a Adolfo que fizesse amor com ela. Para se safar, ela acusa que Adolfo tentou abusar dela. Montserrat culpa a mãe por ter usado Alessandro contra Demétrio e pede a Graziella que converse com a filha que teve com Benjamin. O que a vida me roubou. Capítulo 68, quarta-feira, 3 de maio de 2017. Montserrat acusa a mãe por ter casado com seu pai apenas por dinheiro.
Em conversa com o padre, Maria o convence de que está arrependida e pede a Montserrat para encontrá-la para que ela o peça perdão. Após revelar a Pedro seu desejo de engravidar, Nádia pede que ele deixe Esmeralda tranquila e que nunca revele que a tocou como mulher. Porém ele a previne que ao tomar essa decisão, não poderá encontrar-se com Victor nunca mais e lhe explica sobre o acidente em que foi mutilado para poder sobreviver. Conversando com o padre, Montserrat o assegura que José Luiz é uma boa pessoa, após o padre revelar suas desconfianças contra o rapaz. Pedro ameaça Nádia de morte, caso ela venha revelar coisas sobre sua conversa. Desesperada, Maria pede perdão a Montserrat, que apesar de perdoá-la não recupera sua confiança total nela. O que a vida me roubou, capítulo 69, quinta-feira, 4 de maio de 2017. Após agradecer o auxílio do Dr. Espino, ele aconselha a Alessandro de que é necessário que Maria fique junto dele, porém, ele afirma que isso não será impossível. Com intenção de fazê-lo mudar de ideia, Maria lhe diz que Montserrat foi grosso e a humilhou, mas Alessandro não se convence, oferecendo-lhe apenas um apoio. José Luiz conversa com Joaquim e lhe acusa de estar tentando incriminar Alessandro. Enquanto isso, Montserrat não se preocupa ao saber que Maria fugiu do hospital e tranquiliza Alessandro que se preocupa com o caso. Sandro aconselha Alessandro a viver junto com Fabiola, na qual aceita e logo, ele fala para ela da decisão dele. Porém, ela lhe conta do tédio que sente em conviver em família, mas Sandro alerta do dinheiro envolvido nisso. Maria é flagrada por Nádia que logo a questiona o porquê de estar em sua casa. Adolfo explica que ela estava à procura de um emprego e ela rebate, dizendo que não necessitava de mais empregados. Pedro repreende Maria por ter comparecido em sua casa e aconselha esta com Alessandro, porém ela explica de sua dificuldade em voltar por ter revelado seu arrependimento a Montserrat. Victor revela a Nádia sobre a desconfiança de Alessandro de Pedro e seu envolvimento com o cultivo de drogas. Pedro e Adolfo veem Nádia espionando-os e tenta despistá-la dizendo a José Luiz que pretendem prejudicar Alessandro na intenção de separá-lo de Montserrat, para ajudá-lo. Com isso, Nádia corre para contar o que ouviu para Montserrat na tentativa de formular provas que incriminem Alessandro, que conta ao advogado que acolheu uma suposta sobrinha de Benjamin em sua casa. Montserrat questiona Maria sobre as falsas provas contra Alessandro ao flagrá-la contando sobre sua investigação a José Luiz. O que a vida me roubou, capítulo 70, sexta-feira, 5 de maio de 2017. Joaquim é obrigado por Pedro a envolver Alessandro nos negócios do narcotráfico. Montserrat encontra Maria na casa de José Luiz e se convence do que Nádia havia lhe dito. Ela afirma estar decepcionada por ter sido convencida de inocência de Alessandro. José Luiz rebate dizendo que sente ódio dele por ter inveja de Alessandro, por ele ter tudo o que ele um dia sonhou. Para defender Alessandro, Montserrat ameaça com uma vingança pior. Demétrio suplica por trabalho na marinha, enquanto Samuel repassa o que Joaquim havia dito, referente à concretização do negócio, mostrando a Alessandro uma mala cheia de dinheiro e o ameaça com uma arma. Porém, Samuel chega no mesmo instante e o contém com um golpe, levando-o para ver Ezequiel.
Fabiola revela a Alessandro sobre ter escondido o dinheiro e entregue a mala vazia a Ezequiel para protegê-lo. Sandro tenta convencer Fabiola a facilitar a prisão de Alessandro na intenção de roubar-lhe sua fortuna, mas Fabiola recusa, afirmando que o que fez foi para ganhar confiança. Enquanto isso, Victor e Alessandro são surpreendidos por José Luiz no momento em que queimavam o dinheiro de Samuel.